Essa live de hoje você vai conversar conosco a respeito da relação entre a saúde dos intestinos e das articulações. Vamos receber aqui hoje a doutora Denise de Carvalho, médica, cirurgiã geral e responsável pela pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica. Nós vamos hoje responder as perguntas de vocês. Vocês podem compartilhar essa live com as pessoas que têm problemas nas articulações e que também sofrem de dores no corpo e dores articulares. A doutora Denise já está online, só esperando chegar aqui o convite dela e já vamos iniciar. Quero convidar vocês a clicarem no aviãozinho que está aí embaixo e compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível. Nós vamos poder ajudar muitas pessoas hoje. Doutora Denise, muito boa noite. Olá, Otávio, boa noite, muito prazer, muito obrigada pelo convite, da gente falar sobre um assunto que eu amo, né, intestino, então eu tô sempre aqui para isso. Fantástico, né? É um prazer para mim te reencontrar, né, Denise? Eu acho que nós temos muito mais em comum do que as pessoas possam imaginar. E eu acho que o tema dessa live, eu acho que, né, nós tivemos a oportunidade que foi muito grato para mim de conhecer a Denise pessoalmente há um tempo atrás, durante um evento. E uma rápida conversa, eu, né, consegui captar ali essa sensibilidade, né, esse amor que ela coloca para falar sobre a saúde do intestino. E aí, desde aquele dia eu falei, nossa, gente, nós temos que começar o ano já trazendo esse tema, nossa primeira live desse ano aqui, falando sobre falando sobre esses assuntos que muitas vezes são, eu vou falar, ignorados, né? São até mesmo deixados em segundo plano por muitos médicos, né? Eu digo que dentro da ortopedia mesmo, quantos são os ortopedistas que conversam com seus pacientes sobre o intestino, sobre os hábitos de evacuação do seu paciente, sobre o aspecto das fezes, o número de vezes que essa pessoa vai ao banheiro, qual a frequência, qual o intervalo entre as evacuações. Isso faz toda diferença para poder avaliar o paciente, para poder definir o tratamento para essa pessoa poder melhorar das dores das articulações. Nós vamos falar sobre, entre outros assuntos, vamos falar sobre isso também aqui hoje. Mais uma vez eu quero, né, reforçar o convite para você que está nos acompanhando, de poder clicar no aviãozinho, então, e levar essa informação para o maior número de pessoas, esteja aqui ao vivo ou esteja aí assistindo essa live gravada. Denise, vamos nos apresentar aqui. Eu acho que tem pessoas que me seguem, não te seguem, tem pessoas que vice-versa, né? Exato. Primeiro as damas, como, né, meu papai me ensinou, né? Se apresenta aí para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. Obrigada, Otávio, pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou médica, eu sou cirurgiã, né? Minha primeira formação é de cirurgia, depois eu trabalhei com endoscopia digestiva. Eu tenho 23 anos de formada e há mais ou menos 10, 11 anos ou mais, um pouquinho, eu trabalho com a área funcional da medicina, que nada mais é do que a gente estudar as raízes dos problemas para tentar solucionar os problemas e não apenas inibir sintomas, né? É uma forma, continua sendo a mesma medicina, mas é uma forma um pouquinho diferente de ângulo de visão, que faz com que a gente tente enxergar o paciente como um todo. Essa medicina também é chamada de medicina integrativa, justamente porque todas as áreas se integram, né? Todas as áreas que olham para o paciente. Então, os médicos de todas as especialidades, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os psicólogos, todo mundo que lida com saúde, em conjunto, trabalhando para a melhora do quadro do paciente. E já falando mais ou menos sobre isso, né, Otávio, é isso que você colocou, que o ortopedista não pergunta, mas é porque, na verdade, eu acho que nem é por mal. Eu acho que é por não saber que isso pode influenciar no sucesso do seu tratamento. Né? Eu acho que é mais ou menos por isso mesmo. Denise, eu falo, sabe o quê? Isso não é ensinado para o médico ortopedista. Esse é o problema. E como o dia a dia da nossa profissão é de muito trabalho, de muita urgência, de muita cirurgia, então acaba que o médico também ele não tem acesso a esse tipo de informação. Por isso que nós estamos trazendo a doutora Denise aqui hoje, justamente por isso, né? Para a gente poder
Um prazer. esclarecer, né, para o paciente poder ter acesso ao conhecimento e perguntar para o seu médico, né? Olha, Exato. doutor, meu intestino é preso, né? Eu tenho dor no corpo todo e eu vou no banheiro uma vez por semana. Tem alguma relação com isso, né? Nós vamos responder essa pergunta até o final da live. Não saia daí. Isso aí. Né? Então, tá chegando várias perguntas, então me permita poder humildemente me apresentar aqui, né? Para os que ainda não me seguem. Para os que ainda não me seguem, meu nome é Otávio Melo, sou médico ortopedista, né? Fiz residência de ortopedia, depois eu fiz residência de cirurgia de joelho, depois eu fiz outra residência de clínica da dor, e durante esse período aí dessa última residência minha, eu comecei a me questionar tudo que eu estava fazendo, todas as cirurgias que eu estava fazendo, se estava dando certo, porque tinha gente que operava e a dor continuava. E eu comecei a observar que alguns hábitos de vida dos pacientes que eu estava tratando era o que definia o resultado a longo prazo desses pacientes. Ou seja, não adiantava fazer uma cirurgia e a pessoa alimentar mal, não fazer atividade física, dormir mal. E isso aí provocou uma revolução, primeiro na minha vida, né? E eu comecei a mudar os meus hábitos. E a partir daí eu comecei a observar que os pacientes que nos procuravam também, que nós propunhamos para ele algumas mudanças de hábitos de vida antes da cirurgia, acabavam fazendo com que eles não quisessem mais serem operados. E com isso eu falei, olha, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não aprendi ainda, então eu preciso aprender isso. E aí fui fazer curso de medicina regenerativa em Campinas, né? O Fábio Lana, que você conhece, né? Um grande querido, mandou para mim um livro, deixa eu fazer um jabá do livro dele. Chegou hoje para mim aqui, Medicina Regenerativa, tá? Que é um dos cursos que eu fiz aí. E depois comecei a fazer curso de pós em medicina integrativa. Estou cursando lá a pós-graduação do professor Laíra agora, né, que você conhece. E em breve, né, vamos ter mais novidades aí nessa área, que é o que eu tenho seguido na minha vida. E pacientes que tratam-se seguindo essa linha funcional, né, Denise, têm resultados espetaculares. Então, realmente... dá até vontade novamente, né? Eu acho que é um resgate do que fez a gente escolher a medicina, né? Porque eu senti isso na prática, né? Eu andava frustrada como profissional, fazendo o meu melhor, né? Porque eu dava o que eu sabia e a gente via um limite naquilo, né? E o paciente não melhorava. Eu estou falando até pela minha área, né? Então era só dar omeprazol, vamos dizer assim, e, né, praticamente toda a prática de uma pessoa que trabalha com o sistema digestivo é inibindo ácido, né? E muita gente, às vezes, ao invés de melhorar, só piorava. Eu nunca conseguia tirar aquele remédio. Então isso ia virando uma bola de neve. E com o passar do tempo você via que, na verdade, a gente muitas vezes causava mais problemas do que soluções. Então, isso também me fez... Normalmente, Otávio, a gente muda por um desafio nosso, como você colocou. Eu melhorei primeiro a mim, né? E depois comecei a melhorar a vida do outro. Tem uma amiga minha que me ensinou uma frase, eu acho que não é dela, mas que me serve muito, é o seguinte: a nossa maior dor é a nossa maior cura, né? Exato. E comigo aconteceu isso, né? Eu mudei um dia que eu me vi com uma dor no quadril, e aí eu procurei alguns colegas médicos, vários falaram, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. E eu falei, não, mas cirurgia não, como é que eu vou ter que ficar afastado do trabalho, vou ter que ficar de muleta, vou ter que começar... Obrigado, Rodrigues, aí pelos selos, gente. Os selos que são disponibilizados aqui, eles vão todos para custear tratamentos de pessoas que não têm condição, tá? Então, quem estiver sentindo no coração, a gente fecha no final do mês essas doações aí, a gente fornece tratamento para pessoas que não têm condição de fazer os tratamentos aqui na clínica. E aí, maravilhoso, então, parabéns. Obrigado. E aí, o que acontece? A gente faz sempre primeiro um resgate nosso, né? E exato. aí, então, eu comecei a falar, olha, peraí, eu melhorei sem precisar de operar. Como é que eu consigo ajudar as outras pessoas? Foi aí que eu conheci o Fábio Lana, e, enfim, minha história realmente começou nesse sentido. Mas voltando aqui, né, para o nosso tema de hoje, né, que então é saúde das articulações e saúde intestinal. Eu deixei aí algumas perguntas, né, para a gente poder, mas eu queria primeiro responder, né, que a gente colocasse aí uma sequência, né, das perguntas que foram enviadas para a gente aí ao longo da semana, né, Denise? E tem várias perguntas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existe uma relação entre doenças intestinais e doenças articulares?
vou pedir para você responder essa pergunta da maneira mais objetiva possível. Sim ou não? Sim, existe. Eu acho que assim, cada vez, quanto mais a gente estuda o sistema digestivo, mais difícil é a gente achar uma condição de saúde que não seja influenciada, melhorada ou piorada pelo estado do sistema digestivo. Fantástico, né? Então, e realmente é interessante, né? Porque nos parece, pela literatura, inclusive eu trouxe alguns artigos, né? Denise é a primeira live comigo, espero que a gente possa fazer várias. Mas eu gosto muito de trazer, tanto para as aulas quanto para as lives, Denise, evidências científicas. Nós temos vários médicos aqui que nos seguem, que nos acompanham no nosso trabalho, que às vezes também, assim como eu, antigamente não tinha acesso a esse conhecimento, não sabia como pesquisar isso, né? E aí eu acho que nossa função enquanto professores é justamente de trazer, eu falo as pistas, as evidências, para que os nossos alunos possam, então, aprofundar-se nesse assunto, né? Não cabe ao professor querer saber tudo, querer esgotar o assunto, mas eu acho que cabe assim, mostrar onde que a pessoa consegue encontrar evidências desses conhecimentos. Então, sim, né? Realmente existe evidências na literatura médica, inclusive, né? De que há uma conexão que é chamada de eixo intestino articular, né? Exatamente. E quando a gente fala de eixo em medicina, existe o eixo hipotalâmico hipofisário, né? O eixo hipófise tireoide, pâncreas. Tem muitos eixos, né? Vários eixos, né? E aí o que acontece é que eu acho que dentro dessa maneira de entendimento, né, Denise? E aí eu vou pegar aqui eu acho que já vou puxar um pouquinho aqui já para apimentar um pouco, nós são quase 300 pessoas online, né? Que é o seguinte: pessoas que têm doença celíaca, apresentam dores nas articulações. Se tiver alguém com doença, né? Alguém com doença celíaca aí, responde pra gente aí se sabe a respeito disso. Alguém sabe o que é doença celíaca? Denise, define pra gente primeiro o que é doença celíaca, sensibilidade, intolerância. Eu acho que esse tema aí a gente pode começar a conversa por aí. A doença celíaca é uma doença autoimune. Tudo que a gente fala que é autoimune tem um componente do seu sistema imunológico atacando você mesmo. Ele confunde você com algo que ele não pode tolerar. E aí ele começa, isso pode ser um tecido, né? Então, por exemplo, o tecido da tireoide, o tecido articular, o tecido intestinal. No caso da doença celíaca, ele ataca o intestino delgado, o começo do intestino delgado. E esse ataque é desencadeado, tem um trigger, né, um gatilho, que é a exposição dessa região às proteínas do trigo, principalmente a gliadina, a alfa-gliadina, né? O trigo é composto por várias proteínas diferentes. A própria gliadina tem pelo menos quatro tipos de gliadina, e uma delas é a alfa-gliadina, que existe uma predisposição genética para a reação cruzada entre a gliadina e o tecido do intestino delgado, né? Nesses casos, quando a gente está falando da doença celíaca, é uma reação autoimune. Mas como em qualquer sensibilidade ou intolerância alimentar, especificamente a sensibilidade, você pode ser sensível a virtualmente, praticamente qualquer alimento, tá? Então eu posso ter a doença celíaca, que é uma doença autoimune, mas eu posso não ter a doença celíaca e ainda assim ser sensível ao trigo ou às proteínas do trigo, que isso a gente chama de sensibilidade não celíaca ao glúten ou ao trigo, tá? Porque pode ser só ao glúten, que é a proteína composta pela gliadina, ou pode ser a sensibilidade ao trigo, a outras proteínas além da gliadina, né? Só para quem não entende, a doença celíaca existe uma alteração na parede do intestino, né, Denise? Explica isso para quem não sabe o que é doença celíaca. Há um ataque autoimune de destruição das vilosidades intestinais, que parece uma escova, né, uma borda em escova, que é importante para a absorção de nutrientes, né? Então há uma hiperexcitabilidade imunológica naquela região que faz com que você ataque essa parede do intestino e vá destruindo aos poucos, né? Isso normalmente acontece desde criança, mas pode acontecer já adulto, tá? A gente tem 2 picos da doença.
em adultos jovens ou adolescentes e crianças, e depois em pessoas mais idosas. Então, a gente tem 2 picos. Isso acontece porque alguns casos são mais subclínicos e as pessoas não percebem, e aquilo vai, ao longo do tempo, trazendo uma série de problemas, que vem principalmente pela destruição dessas vilosidades nessa região. Quais são as principais manifestações da doença celíaca, né? Desde você ter, a partir do momento que você consome o trigo, farinha de trigo, sob qualquer forma, você tem cólica, distensão abdominal, produção de gases, né? Então fica parecendo que está grávida, aquela barriga, né? Sensação de refluxo, pode ter, então, diarreia ou constipação. Algumas pessoas se adaptam a isso ao longo do tempo, tá? Então, aquelas pessoas que têm isso um pouco mais leve, elas vão levando ao longo do tempo e não percebem, elas acham que aquilo é o normal delas. Mesmo porque a maioria das pessoas come muito trigo, né? É interessante, porque esses são sintomas intestinais, né, Denise? Você está puxando a sardinha para o seu lado. Mas existem sintomas de fadiga, dor de cabeça, indisposição. Eu ia chegar lá. O que acontece é que quando você continua consumindo, essa hiperexcitabilidade imunológica faz com que o seu sistema imune ele perca a medida. Ele fica tão excitado, né? Ele fica tão estimulado que ele causa uma coisa que a gente chama de um processo inflamatório crônico, sistêmico, subclínico porque não é uma febre, né? Não é uma coisa aguda, então a pessoa não percebe muito bem. E aí normalmente vem alterações de memória, concentração, qualidade de sono, o que é muito comum também, Otávio, tremores, tá? Tremores finos, que a gente chama de tremores essenciais. Deveria se pesquisar a sensibilidade ou a doença celíaca. Eu posso ter arritmia cardíaca após o consumo do trigo. Então, assim, toda vez que consome trigo, sente um pouquinho, uma palpitação, alguma coisa do tipo. E eu posso ter problemas articulares, então desenvolver dor, principalmente assim, eu comi pizza hoje à noite, amanhã de manhã eu acordo com as articulações todas doloridas. E aí tem gente que acha que é gota, né? Tem gente que acha que isso né? Ácido Porque úrico. parece, né? Parece. É importante a gente colocar isso também, né? Porque é um padrão meio semelhante, né? As próprias as articulações que causam dor. E tem muitas vezes também problemas de pele, né? Eczemas, principalmente acne, dobras, acne, exato. Queda de cabelo, alopécia. Então, assim, são coisas que as pessoas nem imaginam que pode estar relacionada. A gente está falando do trigo e da doença celíaca, mas, assim, na medicina, as pessoas acham que, assim, ou você tem a doença celíaca ou você não tem nada, né? É preto ou branco, né? Ou você está lá nesse espectro grave, ou você não tem nada. Mas, na verdade, como usando a escala do preto e branco, existe muitos tons de cinza. 50 tons de cinza aí. Então, tem muita gente no meio do processo que, às vezes, só vai ter a dor articular. Exato. Só. E é muito interessante, Denise, que quando eu comecei a entender isso, e comecei a orientar os pacientes, olha, por que você é tão jovem e está apresentando um desgaste tão grande nessas articulações? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tive nenhuma pancada, eu não torci, não caí, e tive uma perda de cartilagem muito precoce na minha vida. Olha, vamos ver esse hábito alimentar. E depois de um tempo eu comecei a pedir exame para poder identificar, né? Tanto anticorpo antigliadina quanto testes de imunoglobulinas para intolerâncias alimentares, e vi como é frequente. É muito frequente, né? E aí os pacientes começam, às vezes, a ficar 30 dias com uma alimentação um pouco mais, vamos falar assim, saudável, um pouco mais direcionada, e a dor simplesmente desaparece. Eu atendi uma paciente hoje, não sei se ela tinha um diagnóstico de psoríase, sabe? E ela veio com artrose, um desgaste na articulação, que as pessoas falam assim, isso é uma artrite psoriásica, né? Psoriásica, E aí o que aconteceu? Ela simplesmente eliminou os alimentos que estavam fazendo mal para ela. A dor dela, juro, hoje, a gente fez a consulta de retorno dela hoje, com 30 dias, a dor desapareceu. Ela está usando nada de anti-inflamatório, nada de analgésico, simplesmente ela está o quê? Com intoxicação. Né? Então, olha só que sensacional. Que maravilha, né? Então, olha que modificação você fez na vida dela, Otávio. Não, parabéns, porque não é fácil pensar
né, nesse sentido, porque normalmente quando você fala, as pessoas acham assim, ela tá falando porque é para emagrecer. Porque também a gente sabe que perder peso reduz inflamação, perder peso E reduz sobrecarga, né, sobre joelho, sobre pé, né, sobre articulação, né? Mas esse é um efeito secundário, né? Na verdade, é um bom efeito, obviamente. Você nem é perder peso, carga, é ganhar saúde, né, é Denise? ganhar Desinflamar saúde. o organismo, né? Porque muitas vezes a obesidade Exato. ela é um sintoma de uma inflamação crônica. Assim como Exato. diabetes, né? Eu falo com os pacientes que diabetes não é glicose alta, o pessoal estranha, assim, né? Fala diabetes é uma inflamação crônica cujo um dos sintomas é a glicose É, alta, né? exato. E muita gente ainda estranha esse tipo de visão, mas eu acho que cada vez mais nós vamos, né, fazer nosso trabalho de formiguinha aqui, né, de 350 em 350 pessoas nos ouvindo, a gente de repente Sim. consegue mudar aí a opinião. Denise, me conta então, a gente falou sobre essa, né, pegamos o exemplo do glúten, mas poderiam ser vários outros tipos de alimentos diferentes, né? Sim. E aí quando dá essa inflamação na mucosa do intestino, a permeabilidade do intestino fica, né? Vamos explicar o que é permeabilidade, né? Que é a capacidade das substâncias atravessarem. Quando a gente come um determinado alimento, ele vai para a boca, para o estômago, para o intestino, mas ele precisa chegar no sangue, né? Exato. Esse mecanismo de atravessar a barreira, que a gente chama de permeabilidade, ela pode ser alterada de acordo com o tipo de alimento que a pessoa consome. Não é isso, Denise? Explica um pouquinho para a gente aí. Isso também, né? Então, o intestino ele tem a capacidade de ser permeável aos nutrientes, super importante, porque senão você não é nutrido, né? A partir daquilo que você come. E ele é permeável também para a produção de enzimas para processar o alimento. Então, ele tem duas vias aí, né? Ele tanto sai quanto entra, mas tem que entrar e sair coisas que são boas para você. O que acontece é que dentro do sistema digestivo a gente tem, além do alimento, a gente tem trilhões de micro-organismos que dividem esse mesmo ambiente. Então vocês imaginam a bagunça que é dentro do intestino. É alimento, é bactéria, é vírus, é protozoário, é euminto, é levedura, Muco. é fungo, são as substâncias que você produz, então o muco, a enzima digestiva, os anticorpos que você produz. Então tá tudo misturado lá. Eu costumo brincar que é tipo um cortiço, né? É muita gente habitando no mesmo lugar, então é uma bagunça. Para controlar isso, eu tenho o sistema imunológico muito presente dentro do sistema digestivo. Então a gente fala que 80% da imunidade está no sistema digestivo, justamente para poder controlar essa bagunça. Pensa assim que é mais ou menos uma fronteira de um país, né? A fronteira de um país, as pessoas passam de lá para cá, precisa entrar coisa que você importa, precisa sair coisa que você exporta, tem pessoas circulando para lá e para cá, mas tem um controle, né? O que é o controle? Né? É a alfândega, né? O setor de imigração, fazendo esse controle. Quem faz esse controle dentro do sistema digestivo é o sistema imunológico. Quando, por algum motivo, aquilo perde a capacidade de controlar, a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Ou, em inglês, a gente chama leaky gut, que é o intestino que vaza. Ele começa a deixar passar coisas que não deve. Então, partículas microbianas, partículas alimentares mal digeridas, toxinas microbianas. Os micro-organismos passam, né, Denise? Veja bem, os micro-organismos que deveriam estar só dentro do intestino, e ali tem uma barreira que não deixa essa bactéria ir para dentro do sangue. Quando ocorre esse problema, a bactéria passa para dentro do sangue. E ela vai circular dentro do seu corpo, ela vai parar em algum lugar. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Só fazer uma chamada aqui, você que está gostando dessa live, pode chamar até 49 pessoas para poder participar aqui. Então clica no aviãozinho, que agora nós vamos começar a falar sobre a parte científica. Eu vou trazer alguns artigos e nós vamos falar um pouco mais sobre essa parte de qual é o mecanismo que leva à alteração intestinal, causando dores no corpo e problemas nas articulações. Desculpa ter te cortado, Denise, mas eu precisava falar para as pessoas trazerem mais gente. Nós temos que falar isso para o mundo. Todo mundo precisa ter acesso a esse conhecimento. Vamos lá, clica no aviãozinho. O primeiro ponto é a permeabilidade, né? Como você já colocou.
E aí nós temos, então, essa translocação das bactérias, né, Denise? Então, bactérias, paredes bacterianas, substâncias que elas produzem, partículas alimentares como do trigo, as né? toxinas. Exato. Que isso começa a passar e não deveria passar. Né? Quando passa, o meu sistema imunológico fala, pronto, acabou, meu Deus, ela está sendo atacada, passou uma coisa que não deveria. E aí é meio assim, lembra de um filme chamado Fuga das Galinhas? Que acontecia uma confusão, uma galinha corria para cada lado, o sistema imune fica assim. Fica meio perdido, começa a chamar soldados do exército que são menos treinados, eles começam a atirar para tudo que é lado, tudo eles começam a confundir, aí eles começam a reconhecer uma partícula alimentar como uma coisa estranha a você e começa a fazer um anticorpo contra essa partícula alimentar. Eventualmente, essa partícula pode se parecer com alguma estrutura proteica sua. Dá uma reação cruzada. Exato, a gente chama de mimetismo molecular. E aí eu faço um anticorpo contra uma partícula, sei lá, uma proteína do leite, e esse anticorpo começa a se parecer com a tireoide. Aí eu faço tireoidite de Hashimoto. Ou eu faço uma artrite, né, por exemplo. É muito interessante, Denise, porque quando eu vou explicar muito paciente que eu tenho uma doença autoimune, né? E eu sou um pouco, vamos falar assim, polêmico quando se fala de doença autoimune, porque eu falo, olha, não existe doença autoimune, senão o seu sistema imunológico teria te matado dentro do útero da sua mãe. Se você tem uma doença autoimune, existe algum agente externo no seu organismo causando uma ativação do seu sistema imunológico. Então, essa ativação do sistema imunológico é que gera essa lesão que você está apresentando. Então, eu falo que existe uma imunomediação, uma doença imunomediada. Ela não é... Mas ela é provocada, né? É isso ela que é você provocada. Tá querendo dizer. Ela é provocada. Né? A resposta é autoimune, mas a causa dela sempre vai haver algum agente. Na maioria das vezes, nós só desconhecemos. Não significa que não tem causa. Né? A pessoa fala fibromialgia, artrite. Daqui a pouquinho eu vou colocar os artigos para vocês aqui da artrite reumatoide, da espondiloartrite, da fibromialgia, da artrose. Ou seja, gente, quantas vezes eu ouvi na residência, na faculdade, que a artrose não tinha causa, a artrose era idiopática, né? Gente, doença ser idiopática significa o seguinte, olha, os médicos não sabem explicar a causa, mas uma causa existe. Uma causa sempre vai existir, né? E hoje, a tendência da medicina, dos artigos, vou trazer Nature, British Medical Journal, né? Frontiers, que são revistas de alto fator de impacto, né? Impacto, sim. Altíssimo, demonstram que existe sim um mecanismo relacionado à função intestinal. Então, é muito interessante porque pessoas que apresentam artrose no joelho, artrose de coluna, é muito interessante quando a gente olha a coluna, né? Ficou mudo para mim. Não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Vamos ver. Voltei? Pronto, voltou. Ah, tá vendo? Tá vendo? Eu achei isso que era era meu indústria fone, eu até tirei o fone e falei, vou deixar aqui então. Era a indústria farmacêutica tentando me derrubar, mas eles não vão conseguir. Querendo te silenciar. As empresas de próteses querendo que eu não fale a respeito disso, mas eu vou falar. Hoje eu vou falar. Né? Então, né, voltando aqui, o pessoal, peço desculpas aí pelo problema do áudio, né? Mas então, assim, existem... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Então existem, né, vários... Ixi, eu me perdi. Ô, gente, desculpa. Eu cortei o raciocínio. Você ia começar a falar dos artigos, né? De fibromialgia, espondiloartrose, né? Sim. Espondilartrose. Eu lembrei agora. Eu estava falando sobre dor nas costas, né? Isso! Como é comum as pessoas terem dores nas costas. A artrose de coluna, gente, é cada vez mais prevalente. Pessoas jovens chegando aqui com desgaste na articulação. É interessante, tem uma alteração chamada MODIC, né?
é um edema que dá na placa da vértebra. E aí alguns trabalhos fizeram biópsia do osso, enfiaram uma agulha lá dentro do osso, coletaram aquele pedaço de osso que estava inflamado, que a pessoa tinha dores nas costas, levaram para o laboratório e fizeram uma cultura. E ali cresceu estafilococcus dentro do osso. Então, acredita-se hoje que existe uma translocação bacteriana, sabe? E aí, pessoas que têm muita infecção urinária, pessoas com imunidade baixa, mas pelos artigos que eu trouxe, né, que eu levantei para a gente conversar na live, eu vi que tem muita translocação intestinal. Então, existe uma relação direta, comprovada, entre problemas intestinais e dores nas costas. Pessoas que têm, às vezes, ficam trocando de médico, tomam injeção de corticoide, né, tomam remédio controlado, anti-inflamatório, né, Denise? Tem um artigozinho que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Como que o anti-inflamatório piora a flora bacteriana intestinal, né? E aí nós temos um contrassenso, porque nós temos uma causa da dor nas costas, que é a desbiose intestinal, essa translocação de bactérias, e aí tomamos um anti-inflamatório com o objetivo de diminuir a dor nas costas, mas na verdade ele está piorando a desbiose, que é a causa dessa dor nas costas. Então, é mais ou menos como se eu tentasse apagar um fogo assoprando. Ou jogando gasolina, né? Então você tá assim, parece que está adiantando, mas eu só estou dando mais oxigênio para o fogo. Exato. Então, eu vou trazer esses artigos aqui para mostrar para vocês. Quero mais uma vez agradecer as 424 pessoas. Vamos ver se a gente bate 500 na live aqui hoje, né, Denise? Um desafio para vocês. Se tiver 500 aqui, eu vou dar um brinde no final. Então vamos fazer desse jeito. Vamos lá. Gente, bom, pessoal, eu não estou sabendo o que hein? Então... Surpresa. Então vamos lá. Então, pessoal, perguntando aqui para Denise, né? Denise, vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui de leite, né? Então também leva a problemas intestinais, não é isso? Nós sabemos que algumas pessoas, não são todas as pessoas, já faço essa ressalva, né? Porque tem gente que acha que tudo é para todo mundo e não é, né? Existem pessoas que têm sensibilidade. Perfeito, Otávio, perfeito. Eu acho que é importante a gente colocar. Logo quando eu comecei na área, eu achava que era todo mundo, né? Então, tá proibido para todo mundo trigo, tá proibido para todo mundo leite. Tudo depende também do momento, né? Depende da pessoa, depende do momento, porque depende do grau de estresse que essa pessoa está passando, depende de como ela come, o que ela come, qual derivado do leite ela come, de que forma ela come, quantidade que come, né? Então, tudo isso é muito individual. Mas, por exemplo, falando do leite no geral, o primeiro problema, a gente já pode falar da lactose, né? A lactose é o açúcar do leite e nós, humanos, do ponto de vista genético, vamos perdendo a expressão do gene que codifica a enzima que quebra esse açúcar, que se chama lactase. Então, o natural na nossa espécie é ir perdendo a capacidade de digerir este açúcar. E eu gostaria que as pessoas que estão aqui com a gente tivessem um conceito que é o seguinte: toda vez que um alimento sobra sem ser digerido dentro do caninho do intestino, passando ali, ele vai ser comida de micro-organismo. Então, ele não vai vir para a gente, ele vai ser comida de micro-organismo. E qual é o fermentar, né? Vai causar reprodução de gases, distensão abdominal, diminuição do pH fecal. Então, vão ser fezes mais ácidas. Mas um dos principais problemas vai fermentar. E essa fermentação leva a crescimento microbiano. Então, tudo aquilo que sobrar vai ser usado pela microbiota e vai fazer essa microbiota crescer. Então, se eu comer demais, isso também acontece. Se eu não mastigar, isso também acontece. Se eu tentar ficar tomando líquido durante a refeição, isso também aumenta a chance de acontecer. Se eu sou operado de cirurgia bariátrica, aumenta demais a chance disso acontecer, né? Desse alimento sobrar e eu acabar estimulando o crescimento desses micro-organismos. E os micro-organismos, quando crescem descontroladamente, eles causam mais hiperexcitabilidade imune, maior chance de translocação, eles consomem o nutriente que deveria vir para a gente, então é consumido por eles,
no crescimento deles. Então, a gente começa a ficar mais desnutrido, não necessariamente magro, tá, gente? A gente está falando de nutriente, não está falando de caloria, né? Então, Às vezes está ficando até mais fraco, né? Está perdendo massa muscular. Né? Exato, leva. Esse mecanismo é um dos mecanismos envolvidos com a sarcopenia, com a perda da massa muscular. E cá entre nós, quanto mais velho a gente fica, menor a capacidade de digerir que a gente tem. Assim como nós, mulheres, vamos perdendo a possibilidade de produzir hormônios femininos, né? O estômago, o intestino delgado, a boca, tudo vai diminuindo a produção das suas enzimas. Então, mais fácil é, quanto mais velho eu fico, mais fácil é eu alimentar os micro-organismos e não alimentar a mim mesma. Aí, juntando a isso, paciente que toma inibidor de bomba de prótons, né, que são as medicações que inibem a produção de ácido, são fortíssimos candidatos a esse crescimento microbiano. E aí, quando causa essa bagunça toda, a gente chama de disbiose, que é o desequilíbrio de bios, vida, né? Então, é desequilíbrio deste nicho ecológico que é o seu intestino. Cresce bactéria, umas bactérias, diminui outras que são boas, né? Pode crescer fungo, tudo depende também de medicamento que toma. E você falou muito bem que é o uso dos anti-inflamatórios, né? O anti-inflamatório, que é, né, a medicação hormonal e não hormonal, os dois. Por exemplo, quando a gente está falando em anti-inflamatório hormonal, né? Então, os corticoides, a gente sabe que eles aumentam um tipo de bactéria que se chama Methanobrevibacter. Esse tipo de bactéria chama Methanobrevibacter smith. Esse tipo de bactéria causa o aumento da produção de uma substância, de um gás no intestino que se chama metano, que é uma das principais causas da constipação, por exemplo. E aí, quando eu fico constipada, quando eu não consigo evacuar, eu guardo mais micro-organismo ainda. Então, isso vai virando uma bola de neve. O uso de remédios, vicioso, né? É muito importante isso, né? Anti-inflamatórios, remédios para dor, por exemplo, o tramadol. Todos os opioides, né, Denise? Não é só o tramadol, né? A codeína também, né? Eles alteram a motilidade digestiva. Pessoa idosa tomando qualquer opioide, o intestino para, não tem jeito. Os receptores opioides, eles bloqueiam a motilidade da musculatura lisa do intestino. Então não tem jeito. Pessoa que está com dor tomando opioide, ela não vai conseguir evacuar. E se ela não conseguir evacuar, ela vai começar a acumular toxinas, restos de bactéria, tudo isso que ele está explicando. Que então, vai estimular mais a inflamação. Vai piorar a inflamação, vai piorar a dor. Por isso eu falo, o opioide, ele piora a dor. Né? Ele não é feito para uso crônico, ele é feito para uso agudo, uma fratura, um acidente de carro, né? Um pós-operatório recente, né, Denise? Você que é cirurgião também. Ainda né? bem que tem, né? Não é para isso. Assim, nossa, nunca vai precisar, é péssimo. Ainda bem que tem. O problema é o mau uso da medicação. O problema não é a medicação. Somos nós que prescrevemos ou que fazemos automedicação sem necessidade, fora do momento correto de se usar. Então, ainda bem que existe, né? Porque muita gente precisa, mas o problema é o uso indiscriminado, né, Otávio? Exato. E aí nós, né, temos aí dentro desses casos da ortopedia mesmo, ou seja, qual que é a prescrição? O Marcelo Code, meu colega lá de Balneário Camboriú. Um beijo para você, Marcelo. Marido da doutora Vivian Campos, você deve conhecer, sim, né? Sim. É ortopedista também, não é? Ortopedista, colega. Fomos colega de pós-graduação, né? Aí em Campinas. E aí, o que acontece? Qual que é a prescrição clássica do médico ortopedista? Analgésico, anti-inflamatório, corticoide, opioide, né? Inibidor de bomba de prótons. Pronto. Aí... Ou bloqueador H2, né? Exato. Então, ou seja... essas prescrições, elas não têm mais lugar, né, Denise? Ou seja, são medicamentos que no uso crônico, eles vão piorar justamente o quê? A disbiose, que é essa alteração da flora intestinal, né? Ou seja, esse aumento de bactérias que não são desejáveis, né? Eu ia te perguntar o que é disbiose, mas você já respondeu, né? Então, assim, e como é, então, Denise, que é possível nós melhorar? Porque, veja bem, se nós temos um mecanismo de adoecimento por meio da disbiose, né? Se nós conseguirmos reverter a disbiose, nós podemos melhorar o ambiente. Exatamente. E melhorando o ambiente, todo aquele mecanismo que levou a reações cruzadas, a
a produção de anticorpos, né? A liberação de citocinas, né? Ao extravasamento intestinal, ou seja, tudo isso pode ser revertido. Então, tem gente que fala assim, então vou tomar um probiótico, vou tomar um pré-biótico. Vamos falar um pouquinho da diferença do pré para o pró, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão, por exemplo, né? Uma coisa que eu estou usando com alguns pacientes aqui, que são as kombuchas, que são fermentados também. Mas bebida fermentada pode usar, não pode? Qual que é a diferença aí de utilizar um leite fermentado, por exemplo, para um kefir de água de coco, por exemplo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é interessante. Como é que eu faço o caminho inverso, né? Já que a gente tem... em primeiro lugar, é a dieta, né? É a escolha de uma dieta composta por alimentos íntegros, alimentos de verdade, né? Aqueles que o Papai do Céu fez, que você vai na feira e compra. Então, não é nada assim, eu preciso do cogumelo antigo da Tasmânia. Não, você vai lá e compra arroz, feijão, verduras, legumes, carnes, frutas, alimentos naturais, né? Então, tirar da sua vida corantes, aromatizantes, conservantes, emulsificantes, que dentro dos aditivos alimentares são os principais responsáveis por disbiose, né? Diminuir ou retirar, se possível, né? Álcool, cuidado com medicações, né? Então, aí começa o tratamento desses micro-organismos. Segundo lugar, controlar, mastigar. Então, escolher o que come e como come, né? Lembrar de mastigar o alimento, comer em paz, ter o momento da refeição, um momento de paz, porque assim eu consigo produzir enzimas digestivas, não ter pressa para comer, porque 20% da secreção digestiva se dá através do que a gente chama de digestão cefálica. Para isso, eu tenho que estar no momento da refeição e tal, para estimular esse processo digestivo. Em terceiro lugar, depois de você escolher direitinho, comer direitinho, controle do estresse. Uma das principais causas de inibição do sistema digestivo é o estresse crônico não controlado. Então, isso que acaba vitimando muito médico, ainda mais na pandemia, né? Porque é muito trabalho, muito estresse, muita demanda, né? Então, o estresse inibe todo o processo digestivo. Então, esse é um grande problema, né? Então, a gente deveria tentar controlar o estresse. Depois que eu fiz isso, eu tenho algumas coisas que podem me ajudar. Claro que nada é para todo mundo, então é muito importante, né, que seja acompanhado por um profissional de saúde, ou um médico, um nutricionista, né? Existem medidas que muitas vezes algumas pessoas vão precisar usar fitoterápicos para controlar essa população microbiana, né? Existem fitoterápicos que também vêm nos alimentos, como o alho, o óleo de coco. A cúrcuma, né? A cúrcuma. Nossa, a cúrcuma é excelente, né? Deixa eu falar uma coisa sobre a cúrcuma, né? Só que a gente tem pouco tempo, porque a gente tem que fazer umas 4 lives, né, Denise? Para esgotar assim. Porque mas muita coisa, né? A cúrcuma, além dela inibir a inflamação das articulações, ela também age no intestino, melhorando a flora bacteriana intestinal. E essa alteração sobre a flora bacteriana, ela vai aumentar a absorção dos nutrientes necessários para nutrir a cartilagem da articulação. Exato. Então, olha como que são vários efeitos, né? As pessoas às vezes acham que a cúrcuma ela é um anti-inflamatório. Ela não é um anti-inflamatório. Ela é imunomoduladora, ela tem, né, antioxidante, direto, né? É como quando a gente fala da glutamina, por exemplo, né? Quando a gente fala da glutamina, as pessoas falam, mas eu tenho um estudo que pegou glutamina e imunidade. Não, mas a via não é essa, né? Não é de A para B, né? Tem muitos caminhos aqui no meio que a gente não dá para isolar. O ser humano, ele não é uma placa de Petri, né? Você tá me vendo? Pronto. Tô te vendo. Eu tô tentando achar aqui os artigos, como é que eu ponho as fotos aqui, que eu trouxe. Porque eu acho que assim, nós temos que liberar a Denise daqui a pouquinho, que ela tem uma outra live, né, Denise? Sim. Mas eu vou fazer o seguinte, na sequência aqui eu vou colocar algumas fotos, alguns links para vocês com todos os artigos que nós, né, temos acesso. Né? Seriam várias outras coisas que eu poderia falar, enfim, deixei aqui algumas... mais lives, Otávio. Vamos marcar. O que vocês acham? Deveria fazer outras lives? Vamos ver a opinião das pessoas aí que estão nos assistindo. Vocês gostariam que a gente voltasse com esse assunto, falando mais especificamente, por exemplo, só sobre desbiose, só sobre suplementação? Por exemplo, a cúrcuma, né? Eu acho que a cúrcuma, a glutamina, quando a gente fala de imunidade, né? O colágeno do tipo 2. Nossa. Né? Nossa, colágeno do tipo Colágeno é interessante. Só para o pessoal entender aqui, a pele nossa não tem colágeno?
né? O intestino tem colágeno também. A articulação tem colágeno também. Então, quando nós falamos sobre melhorar a produção de colágeno, vitamina C, né? Quando nós falamos sobre o uso do magnésio, por exemplo, quando nós falamos sobre os cofatores, eles não vão agir só em um tecido, né? Nós vamos dar, por exemplo, colágeno para o paciente e achar que ele vai agir só na articulação do joelho. Não, não é assim que funciona. Ele vai espalhar no corpo inteiro, vai restaurar o equilíbrio. Né? Colágeno hoje é uma especialidade médica, né, Denise, praticamente, né? Nossa. Tem mais de 20 tipos diferentes, né? De colágeno, né? A gente está falando do colágeno hidrolisado do tipo 2, porque especificamente é muito curioso o mecanismo de ação do colágeno do tipo 2, né? Que a gente usa na dose de 40 miligramas, que é nada, né? O pessoal acha que esse colágeno vai ser... então, quanto mais eu desce, mais chegava na articulação. E não é esse o objetivo. O colágeno é aumentar a tolerância do sistema imunológico intestinal à presença desse colágeno. Porque quando você tem lá um joelho, né, fazendo exercício, né, cartilagem e tal, eu tenho exposição dessas fibras fazendo estímulo do sistema imunológico. As placas de Peyer, aí os linfócitos que estão na placa de Peyer vão sinalizar para o condrócito da articulação a produção de membranas de colágeno, né? Ou seja, olha, de proteínas de colágeno. Tá bom, ó. exatamente, né? Então é um Você sabe que eu direto, né, Otávio? Exatamente, é um mecanismo imunológico, né? Então, assim, até alguém falou aí que usa uma marca aí de colágeno tipo 2 que eu prescrevi, e realmente nós temos, né? É uma das substâncias que nós podemos prescrever. Pessoal, eu combinei com a Denise dela ficar até 19h50, né? Então já vou começar a agradecer a presença dela. Tem muitos amigos aqui, né, nessa live queridos. Zé Roberto Mello, a Vivian Campos, o Kodia, né? O Marcelo Kodia lá de Camboriú, né? Vários pacientes aqui mandando mensagem, muitas perguntas chegando. Infelizmente o tema é delicioso. Poderia falar aqui sobre transplante fecal, né, Denise? Que eu deixei aqui. Vai virar uma outra live. Tá? E, assim, e nós temos evidência, né, de melhoras dos pacientes com transplante fecal, tá? Ou seja, vários assuntos. Denise, algumas pessoas perguntando onde que eu atendo, né? Eu atendo em São Paulo e Belo Horizonte. Quem quiser, depois da live, pode, né, me chamar aqui no direct, eu passo os contatos do secretário. Otávio, por favor, faça favor, né, Otávio? Né? Mas eu queria aproveitar, né, que a live vai ficar gravada e que nós temos vários colegas médicos aqui, que quem quiser aprofundar nesse assunto, né, Denise? Eu sei que existe, parece que você vai abrir a turma de novo, não é isso, do seu curso? Da pós-graduação. Explica um pouquinho para quem ainda não conhece, são poucas pessoas que não conhecem, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quem sabe eu vou até ser seu aluno aí dessa vez. Não, e você vai dar aula lá. Pode deixar que a Fernanda vai entrar em contato contigo amanhã para a gente acertar isso. Para você falar sobre isso para gente. Vamos compartilhar esse conhecimento. Eu estou super feliz, eu agradeço a sua disponibilidade, né? Então eu coordeno uma pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica, que é para profissionais de saúde no geral, mais especificamente médicos e nutricionistas. Nós vamos começar a 4ª turma agora em fevereiro, ela é online. A princípio, né, era para ser presencial, mas depois que começou a pandemia, a gente tornou ela online, que por um lado foi muito bom, que acabou sendo possível que muitos pudessem ter contato com este material. E ficou fácil, a gente tem alunos morando na Suécia, em outros países, justamente porque existiu essa possibilidade. A pós é pela A Plenitude, que é uma empresa de São Paulo, mas um material assim... A Vivian, por exemplo, né, é da pós também. Então, tem gente perguntando, fisioterapeuta pode fazer o curso? Pode. Farmacêutico, a gente tem um farmacêutico na turma 2. Aqui, tem assim... A Milena melhor investimento da minha vida. Eu tenho certeza, Milena, que vai mudar a sua prática de consultório, vai poder ajudar muitas pessoas, né? Acho que tem vários alunos seus aí no curso. Obrigada, Milena. Então é isso aí, Otávio. Eu espero contar contigo também. Beleza, deixar você aí para você tomar uma aguinha, né? Então, antes da próxima live, quem quiser acompanhar, continuar com a doutora Denise aí, fala da próxima live aí, que vai ser com o Pedro Neuro, não é isso? Isso, com o Pedro Neuro. Faz o jabá da próxima live aí. Aproveita já quem já estiver acompanhando, já quiser continuar. Fala um pouquinho da próxima live. No Instagram dele. E vai falar sobre? Intestino e longevidade. Longevidade, fantástico. Denise, gratidão. Muito feliz por... Agradeço. Namastê.
a sua audiência comigo. Obrigada, viu? Obrigado. Vamos combinar mais lives, tá? Um beijo. Com certeza. Fica com Deus. Uma boa noite. Só tocamos a ponta do iceberg. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa ainda. Com Deus. Boa noite. Pessoal, Obrigada, quem quiser me Ana. seguir, só clicar em cima aí. Por favor. E sigam a doutora Denise também, tá? Um abraço. Obrigada, meu querido. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.